Está começando mais um programa nosso aqui. Eu fico feliz por sua companhia. No programa de hoje vamos falar mais uma vez sobre algo que é extremamente necessário que você compreenda, talvez para ajudar a si próprio, ou para ajudar uma outra pessoa, ou para que você fuja de tal situação. Nós vamos falar sobre o vício da pornografia. Temos percebido a quantidade de pessoas que sofrem por serem escravizadas por uma mente que trabalha muito em função de uma sexualidade equivocada, que se tornou um vício. Por que essas coisas acontecem? Porque acontece inclusive com pessoas excelentes, pessoas de bom nível, pessoas de caráter, pessoas de família. Como elas caíram em tal cilada? É hoje aqui para nós conversarmos sobre isso. E se alguma coisa que é pertinente à sua vivência, desde agora eu digo para você, há um caminho, há uma esperança, há como sair disso, há como deixar de ser escravo e viver na liberdade de ser dono do seu próprio destino, da sua própria existência como indivíduo saudável e feliz em todos os aspectos, incluindo a sua sexualidade. E para conversar com a gente sobre isto, hoje eu tenho a presença do pastor Marco Lamarques, que tem uma vivência e uma experiência na área da família, inclusive está fazendo doutorado na área de família. Não é isso, doutor? Tudo bem? Tudo Como vai, bom. Darleide? É bom estar aqui com você, com essa gente querida que assiste nós. E um privilégio estar dividindo aquilo que nós temos aprendido com Deus e com a Palavra Sagrada também. O que a palavra nos diz, o que o senhor, na sua experiência, nos diz, nos ensina a respeito da pornografia, que tem sido, assim, um monstro para destruir a vida de tanta gente? Eu digo assim, um monstro que tem destruído com base, inclusive, nos e-mails que chegam para a gente, nos desabafos e nos desesperos que existem. E o que eu tenho visto, eu acho até interessante, é que a gente parece que vive numa sociedade tão aberta, assim, para esses assuntos sexuais, e que parece que se fala abertamente, mas existem muitos sentimentos velados, existem muitos problemas velados que ocorrem entre casais em virtude diretamente da pornografia. Uhum. E muitas vezes a gente acha que que nós falamos a respeito disso o suficiente e não se fala a respeito disso o suficiente. E, por outro lado, tem um grupo de pessoas que acha isso engraçado, se faz piada a respeito disso, acha que isso é até uma marca do macho, daquele que é homem. Ele tem que ter uma revista pornográfica em casa, ele tem que mostrar para o filho dele, o menino tem que ter para mostrar o desenvolvimento viril dele. Aliás, na sociedade a gente se cobra muito essa questão sexual como marca de valores, né? Que a pessoa tem que ter experiências sexuais várias, ele tem que garantir a sua virilidade nessas experiências. E muitas vezes, por trás disso, existem pessoas sofrendo, existem pessoas vivendo problemas sérios. A palavra de Deus, ela é uma palavra, é uma mensagem que ela não se limita a tempo e geografia. Ela, da mesma maneira que serviu para os tempos bíblicos, para pessoas que viveram séculos atrás, ela serve para nós hoje. E eu quero até começar, Darleide, dividindo conosco aqui, partilhando com vocês, esse texto do Salmo 101. Eu vou ter que usar meu óculos de leitura aqui. Fique à vontade. Que a gente, depois dos 45, diz que é base, né? Tem que usar um óculos de leitura, senão você perde a marca. Mas aqui, no Salmo 101, verso 3, diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. O que Davi, ao escrever esse salmo, está dizendo, eu acho que é um pouco da projeção da experiência dele, que começou com essa atitude. Porque ele estava no saguão, ele estava numa área do palácio dele privilegiada, que o palácio dele estava acima das outras construções, e do lado a casa de um dos seus fiéis oficiais, um soldado de dedicação total ao rei, que era Urias. E lá Davi contempla a mulher de Urias tomando banho. E Davi alimentou aquela imagem. E aquela imagem levou Davi a um adultério, a um assassinato, e o profeta Natã, um representante de Deus, chega de Davi, do rei Davi, e chama a atenção dele. Então, aquilo que nós trazemos para dentro dos nossos olhos, podem começar uma tragédia em nossa vida. E falando assim, a nível mais científico, usando até o conselho bíblico, eu quero te passar aqui, e para aqueles que estão nos assistindo, a palavra do Dr. Stanley Stevenson, que é um psicólogo americano, cristão, e ele diz que a pornografia é um vício. Isso é a palavra de um psicólogo e de um estudioso. A pornografia é um vício. E ele diz assim, e é um vício social e que requer a mesma confrontação que nós temos tido com o vício do álcool e do tabaco.
e é um vício de estimulação, ao invés de saciedade. Quer dizer, não é uma atitude, não é um momento de um confronto ou de uma experiência pornográfica que a pessoa tem, vê pornografia, que vai resolver o problema dela. A partir do momento que ela tem a primeira experiência, aquilo passa a ser para ela um ponto de satisfação momentânea, que quer outra satisfação, e outra satisfação é um círculo vicioso. E daí por diante a pessoa vai entrando cada vez, vai trazendo mais problemas, e pensando que isso não vai ter problema nenhum. E eu acredito que o que mais escraviza no sentido da pornografia ou de qualquer imagem ou coisa má, se utilizando dessa palavra do salmista, é que aquilo que nós apreendemos em nossa mente, em nossa memória, em termos de imagem, ela fica ali onde quer que eu vá. Eu fecho os meus olhos e ela está ali presente, eu fujo, eu não quero pensar nisso, mas as imagens que eu vi quando eu já estou me adiantando de imaginar que pode ser que alguém que esteja nos assistindo acessam sites pornográficos, se utilizam de revistas masculinas ou deste gênero para fazer, dar vazão ao seu vício, ele acaba se tornando escravo porque ainda não é um alimento, não é uma bebida, não é algo assim que eu preciso tê-la, ela está aqui, ela me acompanha e isso estimula dia após dia. E como é que foge disso? Para a gente entender essa questão do vício em si e do perigo que é a pornografia, hoje em dia nós temos assim a tecnologia e todos os tipos de acessos estão disponíveis dentro da tua casa aí com a maior facilidade, até para os nossos filhos tem isso, a juventude tem isso aí. Qual que é o problema? Os vícios de comportamento eles não envolvem nenhuma droga externa, e aí que está o problema, porque a gente acha que é uma coisa simples, é algo assim que não tem problema nenhum, mas as pesquisas indicam que eles causam mudanças químicas no cérebro. Então, o que acontece quando uma pessoa está na frente da pornografia? Ele tem a libertação da endorfina, e que reforça e perpetua o comportamento viciador. Porque toda vez que ele está ali, libera endorfina. Então, aquilo é bom. Então, ele vai para lá para ter isso de bom. Ele volta porque ele precisa disso. E aí, esse artigo do psicólogo Stevenson, ele fala aqui, que quando você tem esse ambiente, e você permanece nesse ambiente, você passa a ter um comportamento padrão. E esses elementos que foram mencionados, essa questão do vício e essa necessidade que ele sente de estar lá recebendo essa endorfina, essas atividades frequentemente são usadas para evitar sentimentos, por exemplo, negativos de tensão. A pessoa vive um sentimento de tensão muito grande. Tristeza, aflição, perda, rejeição, inutilidade, baixo amor próprio ou fracasso. Então, o que o viciado faz? Quando ele passa por um problema de frustração, sente essa frustração, ele quer um remédio para aquilo. Então, ele corre lá para a pornografia dele. E aí libera endorfina, ele sente o prazer. E geralmente é prático, isso já é regra. A pornografia está relacionada com a masturbação. Ele está na pornografia, ele está na masturbação. Aí ele sente aquele prazer, a endorfina vem, ele se sente realizado, ele pensa, bom, agora eu vou melhorar da minha frustração, da minha autoestima baixa, enfim. E aí vai. Só que isso não muda, não melhora, porque ele é um vício de estímulo, ele precisa de novo disso para sentir aquele prazer de novo. Ele não vai sentir a satisfação e pronto, não precisa mais. Não, ele vai sentir vontade. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é, como diz o salmista, tirar da frente dos olhos esse tipo de coisa. Isso é uma providência pessoal que você tem que fazer. É claro, buscar a ajuda de Deus, mas existe, Darleide, necessidade de ajuda profissional, de procurar um profissional que tenha condições de ajudá-lo, de preferência um profissional que tenha princípios cristãos, porque às vezes tem muitos profissionais que não acreditam que isso seja um malefício, pelo contrário, que isso é uma coisa, um relacionamento, é uma atividade que todo mundo tem direito e cada um deve decidir se faz ou não. Mas é uma coisa séria. Aqui eu estou falando uma declaração de um psicólogo. Mas deveria de procurar um profissional gabaritado, capacitado para isso, para ajudá-lo. E esse problema, ele fica muito mais sério entre os cristãos, entre quem tem princípios da lei, porque a pessoa que é cristã, ela acha assim, eu não posso cometer esse pecado. Cometi esse pecado, agora eu vou procurar a ajuda de Deus.
E se eu buscar a ajuda de Deus, eu vou resolver meu problema. Não que o sentimento de perdão que Deus dá para a gente, a capacidade de Deus nos perdoar, de nos mudar, de nos transformar, não seja suficiente. Ela é suficiente, mas existe também a necessidade de uma ajuda por alguém que tenha condições de nos incentivar a mudar, a melhorar. A pornografia, por ser um vício, você pode até ficar um tempo sem praticá-la, mas depois, quando você volta, você vai voltar mais cedo ou mais tarde, você volta mais intensamente a praticá-la. Então, tirar esse tipo por exemplo, se o meu computador é o problema, se for preciso até eu tiro o computador de casa. Se eu tenho assinatura de uma revista, se eu tenho... E acontece que quando uma pessoa já entrou nesse processo, já avançou nesse processo, fica, como você mesmo disse, a mente fica tão maculada que ele olha para uma pessoa e enxerga a pessoa sem roupa. Porque o erotismo já tomou conta dele. Então, ele pensa, ele dorme, ele acorda, ele vive, ele trabalha, tudo dentro desse ambiente. É uma escravidão tremenda. Então, é o poder de Deus que precisa atuar nessa pessoa e uma orientação de uma terapia, de um terapeuta, para que ela consiga, ir aos poucos, se libertando disso. Ok. Vamos falar ainda mais sobre isso, tá? Temos que gastar um tempo analisando, conversando, crendo que nós precisamos tomar uma atitude. Existem mulheres sofrendo muito porque o marido vive uma situação de pornografia e isso estraga todo o ambiente da família, estraga uma conduta de um casamento que vai seguindo aos trancos e barrancos porque um marido tem dificuldade com a pornografia. Mas, pasmem, há mulheres também que estão se descobrindo vítimas também da pornografia. É isso mesmo. Nós vamos para o nosso intervalo, pensando que nós podemos agir e precisamos agir para não sermos vítimas e para ajudar aqueles que já caíram nesta cilada. Até já.